A queda do Império Acadiano, por volta de 2100 anos antes de Cristo, é um dos eventos mais significativos da história mesopotâmica, marcando o colapso de um dos primeiros grandes impérios da humanidade. Vamos explorar essa história em detalhes, dividindo-a em início, meio e fim, com os motivos, principais acontecimentos, armas utilizadas, como a batalha ocorreu e os principais personagens envolvidos. O Império Acadiano foi fundado por Sargão de Acádia, ou Sargão o Grande, por volta de 2334 anos antes de Cristo, unificando as cidades-estados da Mesopotâmia sob um único governo. Sargão criou um império que se estendia do Golfo Pérsico até o Mediterrâneo, incluindo regiões como a Suméria, a Síria e partes da Anatólia. O império era conhecido por sua administração centralizada, uso de uma língua comum, o acadiano, e avanços militares. Após Sargão, seus sucessores, como Rimush, Manistuxo e Naram-Sin, continuaram a expandir e consolidar o império. Naram-Sin, em particular, foi um governante poderoso que se autoproclamou rei dos 4 cantos do mundo e divinizado em vida. No entanto, o império começou a enfrentar desafios internos e externos durante seu reinado. A crise e os motivos da queda. A queda do Império Acadiano não foi um evento repentino, mas sim o resultado de uma combinação de fatores. Revoltas internas. As cidades-estados subjugadas, especialmente na Suméria, nunca aceitaram completamente o domínio acadiano. Revoltas frequentes ocorriam, exigindo recursos militares e enfraquecendo o império. Invasões externas. Povos nômades, como os Gutis, vindos das montanhas de Zagros, começaram a invadir as fronteiras do império. Os Gutis eram considerados bárbaros pelos acadianos, mas eram guerreiros ferozes e difíceis de conter. Crise econômica e fome. Evidências arqueológicas sugerem que o império enfrentou uma grave crise econômica, possivelmente agravada por mudanças climáticas. Períodos de seca e escassez de alimentos levaram à instabilidade social e reduziram a capacidade de resistir a invasões. Declínio da autoridade central. Após a morte de Naram-Sin, o império entrou em declínio. Seus sucessores não conseguiram manter o controle sobre as vastas terras, e a administração centralizada começou a se fragmentar. A queda e a batalha final. Por volta de 2100 anos antes de Cristo, o Império Acadiano entrou em colapso definitivo. Os Gutis desempenharam um papel crucial nesse processo. Eles invadiram a Mesopotâmia, saqueando cidades e destruindo a infraestrutura acadiana. A batalha final ocorreu provavelmente nas proximidades de Acádia, a capital do Império, que foi sitiada e destruída. Armas utilizadas. As armas da época incluíam lanças, espadas de bronze, arcos e flechas, e escudos de couro e madeira. Os acadianos também usavam carruagens de guerra. Mas os Gutis, apesar de menos tecnologicamente avançados, tinham a vantagem da mobilidade e do conhecimento do terreno montanhoso. Como aconteceu a batalha foi provavelmente um confronto desigual. Os Gutis, aproveitando-se da fraqueza acadiana, lançaram ataques rápidos e devastadores. A falta de recursos e a desorganização do exército acadiano facilitaram a vitória dos invasores. A queda de Acádia marcou o fim do império, e os Gutis assumiram o controle da região, embora sem a mesma capacidade administrativa dos acadianos. Acontecimentos curiosos. A maldição de Naram-Sin. Há uma lenda mesopotâmica que atribui a queda do império a uma maldição lançada pelos deuses contra Naram-Sin, que teria profanado o templo de Enlil, o Deus Supremo. Essa história reflete a visão de que o declínio foi visto como um castigo divino. Os Gutis como bárbaros. Os Gutis foram retratados nas crônicas mesopotâmicas como um povo selvagem e incivilizado, mas sua capacidade de derrotar um império poderoso como o acadiano sugere que eram mais organizados do que se pensava. Legado cultural. Apesar da queda, o legado acadiano sobreviveu. A língua acadiana continuou a ser usada na Mesopotâmia por séculos, e muitas de suas práticas administrativas influenciaram impérios posteriores, como o babilônico e o assírio. A queda do Império Acadiano foi um evento complexo, resultante de uma combinação de fatores internos e externos. Embora o império tenha desaparecido,
Seu legado cultural e político continuou a influenciar a história da Mesopotâmia e do mundo antigo. A história de sua queda serve como um lembrete da fragilidade dos grandes impérios diante de crises econômicas, revoltas internas e invasões externas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos sobre história antiga, civilizações perdidas e mistérios do passado.